por favor, só os valentes permaneçam em pé. Eu quero nesta noite agradecer a Deus pelo honroso convite para estar pregando nesta mega rede de homens na área 197. E hoje é a última rede do ano, né? Oxalá fosse a última da vida, Jesus voltasse, né? Voltasse, nós tivesse realmente a última rede. Quero parabenizar em nome de Jesus ao irmão Wilson, que está dirigindo hoje a rede aqui local, e parabenizar o irmão Leondas, que é o líder da mega rede da área, em nome do qual eu também saúdo todos os outros líderes de rede das demais congregações, que durante o ano de 2018 fizeram um trabalho com certeza de muito esforço e sacrifício, tentando manter a tocha acesa, tentando manter a obra funcionando. Não é fácil, né? Os homens realmente são a bênção de Deus. Era a glória de Deus Pai. Não é fácil, é trabalhoso realmente. Os homens têm trabalhos e horários a cumprir, e às vezes é tão difícil porque trabalham na sua congregação, tem as suas competências locais, tem o seu envolvimento na congregação, em outros trabalhos, às vezes é tão difícil reunir, não é? Numa ordem mais geral da área. Vamos parabenizar todos que estão aqui e vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos que estão aqui, né? Deus abençoe. Hoje é a noite de premiação dos campeões, né? Dos campeões de Jeová. Querido, você está de pé, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, usar esse negócio aqui, se transforme aqui em nome de Jesus. Se tivesse um obreiro aqui para pedir. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Você encontrou o 2 Samuel, capítulo 6, tema da nossa festa de hoje, da nossa celebração de hoje, é a identidade de um homem de Deus. Levante a sua mão e diga: esse tema é a minha cara. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo, eu decidi pregar esse texto hoje aqui. Eu espero que Deus nos conceda a graça para que a gente possa entender a identidade de um homem de Deus. E como tem mulher, de uma mulher de Deus também. Sejam bem-vindas as rainhas do Senhor, que também, em nome de Jesus, tá? Vocês são muito bem-vindos. Diz assim a palavra do Deus eterno: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se, diga, alegravam-se, perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse:
como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trompetas. Aleluia! Muito obrigado. Em nome de Jesus. Eu vou ser rápido, não vai durar nem 2 horas. Essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu lendo esse texto, eu, pela graça de Deus, posso pensar em do que é a identidade, qual é a identidade de um homem de Deus, não é? Quando nós falamos em identidade de um homem de Deus, nós vamos pensar qual é o perfil deste homem que Deus usa, deste homem chamado de homem de Deus. Você sabe que existem homens que Deus usa, mas existem homens de Deus. Eu não quero ser apenas um homem que Deus usa, eu quero ser um homem de Deus, porque Deus pode usar até uma jumenta se Ele quiser. Não quero ser apenas um homem usado. Existem homens que são usados por Deus, mas pecam, vivem em pecado, fazem uma série de coisas distorcidas que não corroboram-se pelo Evangelho do Senhor. Aí você às vezes pergunta: por que tem esse cara? Deus usa, Deus cura quando ele prega, mas você sabe que ele vive uma vida errada. Ele está sendo usado por Deus, é uma coisa. Eu, se quiser, até de uma pedra ele suscita filhos a Abraão, mas eu quero ser um homem de Deus. Quantos querem ser um homem de Deus? A Bíblia diz que Davi era considerado um homem de Deus. Você sabe que Davi tinha aquele epítote, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava, que vivia e que tinha características que evidenciavam o perfil de um homem de fato que agradava o coração do Senhor. Aqui nós temos uma situação, nós temos aqui um recorte da história de Davi. Eu não vou falar de Davi como um todo, a sua história toda, mas a partir desse texto que está acontecendo aqui. Davi, como homem de Deus, ele era um homem que tinha propósito. Em primeiro lugar, um homem de Deus é um homem de propósito. A pergunta que eu faço: você tem propósito com Deus? Você é um homem de propósito? Ou você vive a sua vida assim: o que rolar, vou fazer o que der na telha? Não tem propósito para 2019? Como é que você vê a sua vida? Você tem planos, projetos a alcançar? Você tem projeções espirituais sobre as quais você ora? Eu estou falando não simplesmente da sua casa que você quer construir, não simplesmente do carro que você quer comprar. Isso é propósito que qualquer outro homem na vida tem. Estou falando de um propósito de um homem de Deus. Davi tinha estabelecido no seu coração um propósito: eu quero levar a arca de Deus para Jerusalém. Esse é o seu propósito. Quando um homem de Deus ele tem propósito, ele sobrepuja as dificuldades, ele enfrenta situações adversas, ele é perseverante no propósito. Porque tem camarada que não dura uma semana, que uma hora ele está de pé, outra hora ele está desanimado, você convida, ele diz que vai, não vem. Quantas pessoas olharam para você e disseram que estariam aqui e não estão? Porque não são pessoas que têm propósito. Porque quem tem propósito tem tempo, quem tem propósito não se cansa. A palavra diz que da fraqueza tiraram força. Quando alguém pergunta: como eu posso tirar força da fraqueza? Como eu posso tirar alguma coisa de onde não tem? Resposta: propósito. Quando alguém diz para você: eu não tenho tempo, aí você diz para ele: não, você não tem propósito. Porque Eclesiastes diz
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Quantos tem propósito com Deus? Levante a sua mão. Então Davi era um homem de propósito. Ele queria levar a arca do avivamento para Jerusalém, e não importava as situações que ele teria que enfrentar. Ele era um homem que ele tinha a capacidade de influenciar outras pessoas. Quando alguém pensa assim, Davi foi o célebre rei de Israel, Deus ungiu, e porque Deus ungiu, Deus o colocou no trono. Peraí, você acha que é assim? Deus unge um homem e amanhã ele está no trono? Não, senhor, ele vai enfrentar dificuldades. E veja bem, homens se associaram a Davi para colocá-lo no trono, apesar de que Deus o escolhera, apesar de que Deus ungira, mas homens se associaram a ele para o colocar no trono. Ele tinha a capacidade de influenciar outras pessoas e outros homens. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Deus está chamando você para ser um influenciador, porque para criticar o mundo já está cheio. Está faltando, ou estão faltando, homens que possam influenciar positivamente dentro da sua congregação. Esses homens são homens que atraem. Quer ver uma coisa? Se você disser vai ter futebol sábado, o cara consegue rapidinho formar um time. É ou não é verdade? Quantos segurariam no gol? Então quantos times? Rapidinho, tem 5 times para jogar. Eu quero saber se você é capaz de congregar esse time para fazer a obra de Deus. Meu amigo, sabe o que isso é chamado na Bíblia? Isso é chamado de unção. Unção na Bíblia, ela não tem apenas um condão de fazer o cara ter poder para fazer algumas coisas, né? Alguém pensa que unção é a mesma coisa que poder. Não é. A unção, dentre muitas atribuições, dentre muitas coisas que a unção traz na vida de um homem de Deus, uma delas é a capacidade de atrair outras pessoas. Unção atrai, unção não dispersa. Unção atrai, unção não dispersa. Você diz para mim, eu tenho unção, mas está dispersando? Você não tem, porque unção e outros não. A unção atrai. Levante a sua mão e diga: a unção atrai. Por que Davi atraía? Por causa da unção do Senhor. Unção na vida do homem é como mel de abelha. A mosca atrai. Davi, por exemplo, quando foi defenestrado, quando ele foi lançado do trono por causa de uma perseguição política e até mesmo familiar, ele foi para o deserto envergonhado. Sabe para onde Davi foi? Davi foi para o deserto. Ele se ocultou no lugar chamado Caverna do Adulão. Sabe o que diz a Bíblia? Foram até Davi muitos homens marginalizados, homens que eram desprezados, homens que eram angustiados de espírito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquelas pessoas que ninguém queria, que não prestavam para nada, que a sociedade já considerava lixo, foram para onde? Foram se encontrar com Davi, onde? Na Caverna do Adulão. Veja, tinha um cara nesta hora ocupando o trono de Davi. O usurpador estava no trono. Davi estava onde? Na caverna. Para onde iam as multidões? Para a caverna. Sabe por quê? Porque Davi tinha unção. Davi era mais influente na caverna do que Saul no trono. Não importa se Saul está no trono, porque título, cadeira, cargo não dá unção para ninguém, mas a unção atrai os pecadores. Você quer cargo ou quer unção? Você quer título ou quer unção? Então levante a sua mão, glorifica a Deus nessa noite. Aleluia! Foram lá, aquele bando aquela ralé, os caras tudo pobre, o nome no SPC, era indígena, tinham problemas financeiros, problemas familiares, problemas emocionais. Foram para onde? Procurar Davi, porque sabia que Davi tinha. A palavra diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua
chama aqueles homens, sabe como? De os valentes de Davi. Porque Davi, sob a influência do Espírito, transformou aqueles homens em guerreiros, espadachins, homens de guerra. A palavra no hebraico é gibor. A palavra gibor é valente, varonil, guerreiro, entusiasmado, poderoso. Levante a sua mão, porque Deus quer fazer de você um gibor, um valente, cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero essa unção para influenciar. Precisa fazer muita força não, que a palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O negócio é tão grudento que Elias queria que aquele rapaz se desgrudasse dele, que era Eliseu. Alguém disse, olha, vai-te embora, eu vou, Senhor. Eliseu dizia, não te deixarei, não te deixarei. Eu não te largarei. Eliseu grudou em Elias. A unção, que ele queria, a unção que havia naquele homem. A influência de Davi era tamanha, 30 mil homens se juntaram a ele para ele poder realizar um propósito. Eu quero perguntar, quantos gostariam aqui de acompanhar um homem sem propósito? Quantos gostariam de acompanhar um cara, e como diz assim, uma canoa sem quilha? Não. Quem gostaria de acompanhar um líder que não tem propósito? Meu filho, quando um homem tem um propósito, você quer ir lá desse homem. Porque diz o ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve de direção. Você encontra o líder, qual é o seu propósito, meu líder? Qual é a sua visão, meu líder? Vou levar aí, né, mano? Vamos trabalhando aí, né? Ver o que dá. E no que dá é uma vírgula. Tem que colocar propósito, unção. Aí as pessoas vão seguir. Davi quer fazer o quê? Quer levar a arca para Jerusalém. Tô dentro. Juntou 30 mil homens. Eu queria estar nesse grupo também. Você não queria ou não? Esse projeto de Deus. Quero estar junto. Cadê o teu projeto? Cadê o teu propósito? Mostra para a tua célula, mostra para a tua geração, mostra para o teu discípulo. Sou um homem de planos, sou um homem de sonhos, sou um homem de propósito. Onde está esse homem nesta noite? E esta mulher. Aleluia! Mas a Bíblia diz, Davi está levando a arca, e a palavra diz que a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Olha só, a arca estava na casa de Abinadab. Como foi parar na casa de Abinadab? É porque os filisteus tomaram a arca. Quando os filisteus tomaram a arca do Senhor, que era a supremacia simbólica de Israel, e todos os símbolos que havia no tabernáculo, a arca era o símbolo supremo, porque ela representava a presença de Deus ali. A arca, ali diz a palavra, onde se invocava Hashem. Hashem é o nome dele era invocado ali na arca, onde estava Sheriná, onde estava a presença, a glória, etc. Aquilo era um objeto sagrado para Israel. Filisteus tomam, porque para eles tomar a arca era tomar o poder de Israel. Eli entendia esse pressuposto, e quando os filisteus tomaram a arca, o que aconteceu com Eli? Morreu. A nora de Eli entrou em trabalho de parto, teve uma criança e colocou o nome Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Israel. É um tempo de perda, de obscurecimento, quando o líder perde a unção. Quando ele continua pregando, cantando, fazendo a obra, liderando, mas sem mais a arca na vida dele. Continua, ele sabe falar, ele conhece a Bíblia, estudou, está lá levando, mas ele está fazendo isso secamente, sem a presença de Deus, sem a glória, sem a unção. Isso funciona? Não funciona. Quando a arca chegou na terra dos filisteus, em Gade, enfim, Deus diz que os filisteus foram feridos, Deus os puniu. Eles mandaram a arca de volta num carro guiado por vacas, que de alguma forma chegou na casa de Abinadab. A arca chega em Bet-Semes, e alguns curiosos foram lá olhar o que tinha dentro da arca. Ele diz que Deus feriu
e matou 70 curiosos. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não é um curioso. A Bíblia não diz que os verdadeiros curiosos adorarão o Pai. Se os verdadeiros adoradores, há uma diferença entre um curioso, cara que anda buscando só curiosidades, mas aquele que anda buscando a presença de Deus, aleluia, anda buscando conhecimento da glória de Deus. E a palavra diz: quando a arca chega na casa de Abinadab, ele ungiu o seu filho Eleazar para cuidar daquela arca. Passaram-se 20 anos a arca na casa de Abinadab, até que Davi chegou o tempo do propósito de Deus se cumprir. Meu filho, presta atenção. Há tempo, há um momento em que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Vai chegar a configuração do relógio de Deus, vai chegar o momento em que vai bater o ponteiro na data específica, onde vai chegar para você a resposta. Então não se desespere. Quantas pessoas já cansaram e desistiram? Quantas pessoas viram, presta atenção, viram outras pessoas crescer na sua frente? Eu encontrei aqui nessa área tinha um cidadão que ele deu uma caída, uma recaída, tomou uns goró, andou por aí tomando uns gorozinhos, etc. Olha que igreja, você vinha lutando, batalhando, pá, tomou uns goró, foi para o banco. Período, a área começou a levantar de água. Adivinha que época? Na época que ele estava no banco, tomou os goró, né? Aí eu encontrei com ele e disse assim: agora a próxima colheita, a próxima safra de diáconos, daqui a 5 anos. E falando para mim, aí ele disse assim: aí está aí o problema. Você estava esperando ser diácono, né? Seu propósito era um título, seu propósito era fruto. Aleluia, Deus! O propósito de Deus na sua vida é que o seu ministério vá frutificar, vai crescer. Deus vai estabelecer na sua vida algo novo, extraordinário, que vai se manifestar através de dons, de habilidade, de competência, de condição de fazer o que Deus lhe deu para fazer. Deus lhe chamou para fazer algo e Ele mesmo vai suprir a necessidade, porque os recursos ilimitados estão na mão de Deus para realizar o seu projeto na sua vida. Levante a sua mão e glorifica a Deus nessa noite. Glória a Deus. Chega o tempo, Davi pega a arca. O que ele faz? Ele comete um equívoco. A arca vem sobre um carro novo, a carroça. E Uzai e Aiô, que sugeri para ser o refrão de um hino. Uzai e Aiô, fazer na falta de uma letra, é uma letra bíblica. Uzai e Aiô, ele faz um negócio. Uzai e Aiô. Esse que eles não vão fazer, espera só. Estavam cuidando da arca, viu trazendo a arca num carro. A Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca foi cair, usar, foi segurar a arca. A Bíblia diz que Deus não gostou daquilo, o seu zelo se manifestou, sua ira. Uzá foi ferido ali mesmo, instantaneamente, morreu ali. Quando Davi viu a manifestação da ira de Deus ali, Davi se desgostou, se entristeceu. Quem pensa, mas por que Deus matou Uzá? Tem várias respostas para isso. Uzá pegou inadvertidamente na arca, não senhor. A arca estava na casa dele, na casa de Abinadab, que era pai de Uzá, 20 anos. Agora é interessante que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Aconteceu o quê? Nada.
A arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Deus abençoou o quê? Tudo. Eu queria que você me desse uma resposta, me ajudasse a entender por que a arca de Deus passa 20 anos na casa de Abinadab e não há registro de nenhum milagre, mas a arca passa 3 meses na casa de Obed-Edom, e a palavra diz que Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Me responda, por favor. Me responda, por que você tem um crente que está há 20 anos na igreja? Aí você pergunta, e aí? Me passa o relatório. Aí aquele irmão está 3 meses, se converteu um dia desse, foi batizado com o Espírito Santo, está trabalhando, está servindo, está dando fruto, está ganhando algo. O que está acontecendo aí com esse Obed-Edom? O que está acontecendo na casa de Obed-Edom que não aconteceu na casa de Abinadab? Porque uma arca na casa de Abinadab, sem fé, sem quebrantamento, sem disposição, sem propósito, é apenas um objeto de madeira. Mas a arca na casa de um homem que crê, que busca, que tem propósito, que tem disposição, que entende, que tem tirocínio, que tem discernimento, levante a sua mão, porque Deus vai abençoar a sua vida. A arca na casa de Abinadab é igual a pessoa que tem um crucifixo em casa, sabe de quê? De nada. A arca na casa de Abinadab é igual aquela pessoa que coloca lá o Salmo 91, ou anda com a Bíblia aberta em cima do console do carro. Serve para quê? É cheio de poeira, não dá nada. Gente que pega a Bíblia, usa a Bíblia como o quê? Objeto para ser idolatrado, não para ser cumprido. Serve para quê? Para nada. Deus quer que a nossa vida, que na nossa vida se evidencie aquilo em que eu creio. Você crê em milagre? Eu creio. Então viva. Você crê em quê? Eu creio nisso. Está se evidenciando na sua vida? Não. Então você está com uma arca na casa de Abinadab. Não serve para quê? Para nada. Deus está chamando você para viver o Evangelho, para viver a palavra. Pare de ficar ouvindo o testemunho dos outros, viva o seu. Pare de ficar olhando para a experiência alheia. Deus quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. Então levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite. Usar foi dar uma ajudinha para Deus, segurar para que a arca não caísse. Deus o fere ali naquele lugar. Davi se desgosta. Olha para cá. Diga comigo assim: existem. Fale mais alto. Diga: existem várias formas de Deus chamar a atenção de um homem. Eu vou perguntar para você o seguinte: de que forma você quer que Deus chame a sua atenção? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, nós aqui do Congresso, todos nós, vocês que tocam, que cantam, eu, nós, todos nós, somos plácidos, somos sujeitos a, no decorrer da nossa vida, nos acostumarmos com aquilo que nós fazemos e nós virarmos um robô. 2 vezes Davi está dançando aqui, na primeira, na segunda, de verdade. Não é a minha manifestação exterior que significa alguma coisa para Deus, mas é o propósito do meu coração. Existe várias formas de Deus chamar a nossa atenção, irmão de irmão. Quando Deus mata Uzá, tem outros propósitos, mas veja bem, Ele queria chamar a atenção de Davi. Diz que Davi se desgostou. Que isso? Então agora ele estava dançando. Olha a arca voltando. Uzá, a arca voltando. Deus fere Uzá. Davi se desgosta, se entristece profundamente, se decepciona. Ele fica se perguntando: o que está errado? Que
que foi que eu fiz? Como é que eu posso agora concluir o meu projeto? Como é que eu posso avançar naquilo que eu iniciei? Porque o líder começa janeiro, fevereiro, vai animado, aí no meio do ano começa a cansar, começa a fazer a obra de Deus só por mecanicismo, por experiência. Ele sabe pregar, ele sabe cantar, ele sabe fazer isso. Aí ele começa a fazer isso na marra, como se diz aí, pastor Fernando, na tora, não é? O cara começa a fazer na tora. Aí Deus tem que chamar a atenção para ele acordar. Porque tem muito líder que ele está sonâmbulo. Ele é um líder sonâmbulo. Está pregando, está, mas no sonambulismo espiritual. Está cantando, está, mas no sonambulismo. Ele sabe cantar, sabe tocar, sabe fazer sonâmbulo. Aí Deus tem que acordar. Deus teve que matar, usar ali na frente de Davi, que é para Davi, ó, acorda. Eu estou fazendo coisa errada? Está. Primeiro, você está levando a arca em cima de um carro. Isso está na Bíblia? Não. Quem é que levava a arca em cima do carro? Os filisteus que inventaram isso. Os filisteus sabem alguma coisa sobre a arca? Não sabem absolutamente nada sobre a glória de Deus. Mas era responsabilidade de Davi saber como se carregava a arca da glória de Deus. É responsabilidade tua, Davi, porque você é o líder. Você é o líder. Você tem que procurar saber. Vão procurar você porque estão querendo se suicidar. Vão procurar você porque o cara está querendo deixar a mulher. Vão procurar você porque ele está traindo a mulher. Vão procurar você. Vão procurar você esperando resposta, esperando sabedoria, esperando graça, esperando oração, esperando fé, esperando revelação, esperando discernimento do Espírito Santo. Onde está isso, Davi? Davi está no sonambulismo espiritual, fazendo a obra sonâmbulo. Acorda, Davi. A arca de Deus não é para andar em cima de uma carroça. Onde é que é para andar a arca de Deus? A arca de Deus é para andar no ombro do levita. No ombro do levita, Davi. Levita não é para ficar dançando enquanto o boi carrega a arca, não. Levita é para estar trabalhando. Deus quer os teus ombros. Deus quer os teus ombros. Aí para quê? Para carregar a arca da glória de Deus. Deus escolheu algumas pessoas. Eles tinham a atribuição de pegar aquela arca, envolvê-la no véu com muito cuidado, zelo, tudo nos seus mínimos detalhes, porque a palavra prescrevia como as coisas deviam ser feitas. Como Deus quer que você faça, que você ande. Existe um manual aqui chamado Bíblia para você. Hoje eu tive um problema com a concessionária da Fiat. Eu falando com a mulher lá, ela dizia: não, mas senhor, estava até falando com alguns irmãos, com o Robson, alguns irmãos sobre isso. Mas senhor, é porque assim funciona, assim, assim, assim. Assim, onde é que está escrito? Não, é porque os técnicos, o mestre da oficina disse que é assim. Onde é que está escrito? Porque no contrato da compra do carro não está, no manual do carro não está. Não, é porque assim. Vou perguntar de novo: onde está escrito? Porque quem fabricou o carro criou um manual para dizer como o carro funciona. Está aqui seu manual, meu senhor. Está aqui o seu manual, seu Davi. Um líder, um homem que tem a identidade de um homem de Deus, ele deve ser um conhecedor da palavra. Ele não anda inventando coisa da cabeça dele. Ele não anda inventando elucubração não sei da onde. Ele não anda copiando a coisa dos filhos. Os filisteus fazem assim. E daí? A outra igreja faz assim. E daí? O outro ministério faz assim. E daí? Está na palavra? Não está. Está escrito? Não está. Então você não tem nada com isso. O homem de Deus é o homem da palavra. É o homem da palavra. Aleluia. Paulo diz: não se pode ir além do que está escrito. Satanás foi tentar o mestre dos
lascou. Transforma essas pedras em pães. Está escrito: nem só de pão viverá um homem de Deus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, pastor, o líder está tão fraco, né? Ele está fraco porque ele está com uma deficiência de potássio espiritual. Ele está com a carência de vitamina. Está com um problema, precisando de sais minerais do céu. Ele está precisando da proteína celestial. Está com problema de cálcio. Os ossos dele não se quebram. O esqueleto espiritual dele, a estrutura espiritual dele está quebrando. Porque está precisando, está faltando cálcio. Está faltando cálcio. Pastor, eu estou tão fraco. Meu filho, pega aí uma dose de vitamina lá do céu para você. A palavra, o homem de Deus vive da palavra, se alimenta da palavra, busca a palavra, pesquisa a palavra, analisa a palavra, pesquisa a palavra, medita na palavra, considera a palavra, anda na palavra, pega a palavra, vive a palavra, pensa a palavra, medita na palavra, entende a palavra, compreende a palavra, explica a palavra, pega a palavra, levante a sua mão e glorifica a Deus. Aleluia. Vou terminar. Ele diz que Davi se entristeceu. Houve um problema aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu estava brincando com o meu líder ali, o Wilson. Você deve estar por ali. Ele estava. Cadê o Wilson? Estava organizando aqui a rede. A gente estava aqui sério. Sério, né? Sério. Aí eu disse: vem cá, Wilson, por que tu está com essa tua cara de delegado aí? Aí ele: não, eu estou aqui, ó, presta atenção nas coisas, tal, assim, tá mais sério do que cachorro em prova de canoa. Aí ele riu, né? Senão é preocupação e tal e tal. A Bíblia diz que Davi se entristeceu porque as coisas eram erradas. Quando a pessoa planeja fazer uma coisa, um culto, uma mega rede, né? Uma célula e tal, ela imagina: pô, vai ser assim, vai ser maravilhoso. Aí na hora os amigos decepcionam, alguma coisa está errada aqui e acolá. Então causa uma tristeza. Davi se entristeceu, a festa estava tão bonita. Aí morre alguém. Davi se desgostou, seu coração se abateu, seu coração se entristeceu. Vou dizer uma coisa para você: se você olhar para Davi, você vai ver que Davi é um dos caras, dos homens de Deus, que mais experimentou tristezas. Quando você olha para o Salmo, você tem alguns salmos que são chamados de elegia. Elegia é um cântico triste. Em muitos momentos você vai ver um poema de Davi, um salmo que ele está abatido. Por que estás abatido a minha alma, né? Aqueles momentos em que ele fica buscando a Deus, triste. Onde está o Senhor nessa hora? Os meus inimigos estão me perguntando: onde está o teu Deus, Davi? Se eu estou buscando, eu estou orando, e o céu se tornou como um saco de silício. A minha alma se entristece. Estou clamando do fundo das profundezas. Tem um salmo que diz assim: das profundezas clamo. Você acha que o homem de Deus não se entristece? Sofre decepções na caminhada? Isso faz parte do forjamento do caráter emocional e espiritual de um homem de Deus. Uma celebridade, o Facebook faz. Tem cara que vira celebridade da noite pro dia, fala uma besteira, todo mundo acha legalzinho, pum, no outro dia o cara vira celebridade. Faz um vídeo, 1 milhão de visualizações, amanhã o cara é o quê? Celebridade. Twitter, YouTube, Facebook, etc. A Globo, o SBT, as redes sociais, as redes de mídia, pode pegar um débil mental e transformar numa celebridade que tem milhões de seguidores. Pega um Justin Bieber, pega um menino, um moleque qualquer, transforma em celebridade. Como? A pergunta é: com uma celebridade você sabe como se faz.
Quero saber como se faz um homem de Deus. Aleluia. O homem de Deus não é feito no estúdio da Rede Globo. O homem de Deus não é feito pelos especialistas em marketing. O homem de Deus não é feito pelos especialistas em autoimagem. O homem de Deus não é feito quando ele começa a ter uma reprogramação mental. Não, o homem de Deus é feito na prova. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado porque ele passou pela prova. Tem que passar pelo teste, tem que passar pela dor, tem que passar pela angústia, tem que passar pelo vale da sombra da morte, tem que passar pela escuridão, tem que entrar na caverna, tem que andar no deserto, tem que ver o vale, tem que passar pelo vale. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Levante a sua mão, glorifique. Está passando no vale, na prova, na luta, está lutando com a tua célula, está chorando, jejuando, teu ministério acha que acabou, pensou em entregar o cargo. Escute aqui, meu filho, o homem de Deus é formado aí no desgosto, na decepção, no desalinho dos propósitos, mas ele está lá no vale da sombra da morte, orando, chorando, mas caminhando. Davi está desgostoso, mas ele faz uma pergunta: como eu posso trazer a arca? Olha a pergunta dele: como eu posso trazer a arca? Como eu posso trazer? Você pensa que ele desistiu? Ele não desistiu. Levante a sua mão, diga: eu também não desisti. Aleluia, aleluia. Ficou triste. Deus manifestou sua ira. Mas manifestou sua ira naquele lugar. Aí eu penso assim: poxa, eu estou levando a arca para Jerusalém. Deus está com raiva. O que eu estou fazendo de errado? Ficou desgostoso. Aí a palavra diz: temeu Davi ao Senhor. Diga comigo: temeu Davi ao Senhor. Diga comigo: temor ao Senhor é a característica de um homem de Deus. Meus pastores, vocês sabem que uma das primeiras coisas que o cara perde quando ele começa a perder a presença de Deus é que ele perde o temor. Perde o temor a Deus. Lida com pessoas, eu estou terminando. Lida com pessoas que o cara vai lá, está traindo a mulher, está com uma conversinha besta com a